porque diante das previsões que indicavam aumento de chuvas no estado nesse ano, o governador Eduardo Leite está tendo que realmente lidar com a represália, a opinião pública, e está sendo bastante criticado por não ter agido antes, como você bem colocou. Agora, a oposição está também, enfim, subindo no palanque, trazendo à tona as mudanças de quase 500 pontos do Código Ambiental, validado em 2019. E na época, Jess, o governo defendia abre aspas, melhor equilíbrio entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico. No papel, está lindo. Quem poderia se opor a isso, né? Mas outro ponto muito fundamental é a diminuição, dos gastos do Estado com defesa civil em 2023 em comparação ao ano anterior. Enquanto o governo do Estado reduziu 8%, a Prefeitura de Porto Alegre, PP, por exemplo, gastou quase 70% a menos. Você que sabe da importância do orçamento público, de realmente despender os recursos que são finitos e limitados da forma mais efetiva, você acha que eles estão colhendo o que plantaram? Marinho, a questão do orçamento público em relação a esse assunto, ela é muito diversa, né? Sim. Eu, por exemplo, sempre fui a favor de investimento público, despesas que o governo federal ou municipal estadual tem que fazer para resolver qualquer tipo de demanda da sociedade, não é? Eu, por exemplo, quando eu vi ontem que para ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul, o Estado tem que gastar em torno de 80 a 100 bilhões de reais, não é? Eu espero que esse valor, ao ser despendido, não crie nos liberais e nos conservadores mais extremado a questão novamente orçamentária. Nossa, dinheiro não dá em árvore. Nossa, não temos que gastar dinheiro para a reconstrução do Rio Grande do Sul porque vai gerar inflação. Não. Tem que gastar dinheiro sim, tem que ter investimento pesado no Rio Grande do Sul para recuperar o Rio Grande do Sul. E outra coisa, né, nós temos que ter políticas adaptativas, né, em todo o Brasil, não só em Rio Grande do Sul, em todo o Brasil. E políticas de adaptação são caras, né? Não temos que ficar olhando só o orçamento público sobre uma espécie e uma noção tecnocrata, achando que aquilo ali tem que estar fechado numa redoma e não pode ter investimento público porque isso vai endividar o Estado. Quem divide o Estado? Quem divide o Estado para evitar uma situação como essa de calamidade pública? Quem divide o Estado? Porque se o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, não tivesse essa calamidade pública, ou então fosse atenuada por políticas públicas, o custo seria muito menor do que vai ser agora. Ou seja, é muito mais caro você reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul do que você investir no Rio Grande do Sul, investir em políticas adaptativas, políticas de mitigação para evitar uma calamidade como essa, né? Isso que os liberais e os conservadores não entendem, de certa forma. O Brasil é o país mais endividado entre os países emergentes. A nossa dívida PIB hoje é 75%. Vai endividar mais. Ou seja, não é uma questão, o debate é muito mais profundo. A questão não é se tem ou não tem dinheiro para fazer investimento. A questão é como a nossa dinâmica política faz com que o dinheiro público seja gasto. E no Brasil é muito mal gasto. E isso que tem que ser enfrentado. Então não é o volume de recursos a questão. A questão é que o nosso setor público drena os recursos para privilégios, para gastos indevidos. A maior parte do nosso gasto público hoje é sequestrado por folha de pagamento e aposentadoria. Olha os bombeiros. Isso precisa ser olha os tratado. Bombeiros e olha os policiais que estão dando a vida para salvar as pessoas. O dinheiro é mal gasto com pessoa e folha de pagamento? Claro que não. Tem que olhar a comparação entre o Brasil e o resto do mundo. Agora, a gente não vive em Marte. Daqui a muito pouquinho a gente vai estar indo diretamente do Rio Grande do Sul com a Bia Manfredini. Eu só quero trazer rapidamente um comentário aqui do Ricardo Rose também, porque o fato é que o Lula já assinou o decreto de calamidade, repasses extraordinários já estão provisionados. Realmente o governo do Rio Grande do Sul também a nível do que podem fazer nesse momento já estão ampliando o seguro-desemprego, liberando a FGTS num montante maior, preparando linhas de crédito. Então essas são ações que realmente pretendem atender uma situação excepcional, claro, como essa. Ricardo, o que você achou dessa fala do PP aí? O orçamento também é a nossa capacidade de dizer não, mas esse é um momento que também dizer não pode soar muito insensível. Qual é a tua opinião? Exatamente. A administração pública é fazer escolhas. E a gente tem que olhar não só as escolhas que estão sendo feitas agora, no meio de uma tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Agora todos estão se voluntariando. As pessoas estão doando do próprio bolso para ajudar nessa tragédia. A gente tem que olhar um pouquinho atrás. Nós não temos
enquanto povo brasileiro, e especialmente os nossos líderes políticos, a cultura da prevenção. Desde 2012 nós temos na lei previsto um Plano Nacional de Defesa Civil que não foi implementado. O prefeito de Porto Alegre, apesar de não ter gasto menos 70% na defesa civil no município, ele mesmo falou que prevenção a tragédias no Brasil nunca funcionou, em uma coletiva de imprensa. Então é aí que essa lógica que nós temos que mudar. Não tem tanto a ver com endividamento, que nós estamos endividados até o pescoço e não fizemos nada preventivamente. Agora vamos ter que sair correndo para passar o chapéu para tentar solucionar um problema que poderia talvez ter sido prevenido. Sobre a questão das verbas destinadas, né, Dias, para combater as enchentes no país, faltou capacidade de articulação e de antevisão, que para mim é a grande qualidade que qualquer grande líder deve ter, em um momento como esse, especialmente? Faltou. O Brasil sobrevive apesar dos políticos. A realidade é que eles dificilmente olham para a situação de uma forma técnica, eles olham muitas vezes de uma forma eleitoral, e aí dados como esse dos 70% não utilizado, não endereçado agora, fazem muita diferença. Mas, claro que se esse valor tivesse sido utilizado, não tivesse uma crise, aí isso não ia ser muitas vezes convertido em um ano que é ano de eleição, é ano que eles precisam aparecer cada vez mais. Então essas tragédias se desenham assim. Eu discordo muito do PP no ponto do quanto esse valor está sendo gasto com os bombeiros, os policiais. O reajuste que meu amigo Mano aqui fala não é para essas pessoas, não é para essas categorias, é para os super salários. Isso é relevante para o orçamento? É relevante a partir do momento em que eu tenho 538 milhões sendo enviados para o Rio Grande do Sul, e você vê que quando a gente compara o aumento, o custo desse aumento, esses salários também pesam muito no orçamento público. Quando a gente compara 538 milhões de emendas que são dadas, agora liberadas da situação de calamidade, contra 17 bilhões que foram dadas em votações especiais do governo, que eles queriam que fosse aprovado, a gente vê o tipo de atenção que a gente dá para cada situação. Então é algo muito relevante, é uma coisa que a gente precisa endereçar como sociedade. Não é sobre lado. O sistema político brasileiro está falido e nós precisamos sim endereçar melhores soluções e escolher melhores políticos. Isso é um fato. Para PP, passando a palavra para você, mas quando tinha realmente dinheiro sobrando, o Estado realmente acabou gastando com estádio, né? A gente lembra muito bem, o brasileiro, alguns dizem que tem memória curta, mas aqui no Morning Show a gente tem que lembrar esse momento onde o perdularismo estatal deu no que deu, mas o importante é gasto bem feito, não gastos em excesso. Não, com certeza. O importante é gasto bem feito, né? Quando eu falo que o Estado tem que gastar mais, eu não estou falando que ele tem que gastar de forma errática. Tem que gastar com técnica, com tecnicidade, e tem que gastar de forma eficiente, é claro, né? Agora, um ponto interessante, Marinho, quando eu vejo a Jess e o Mano falarem sobre orçamento público, né? Eu vejo um desconhecimento sobre como é que é formado o orçamento público no Brasil, né? Primeiro que é o seguinte, que as verbas são 90 e poucas% carimbadas, né? As pessoas esquecem disso, né? É bom lembrar, por exemplo, com a lei de responsabilidade fiscal, eu não esqueço disso, 50% do orçamento é gasto com salários de funcionários públicos e a maioria não são os super salários como quer valer a GES. Não é. Pelo contrário, a maioria dos 50% do orçamento público é gasto com pensionistas, é gasto com professores, é gasto com médicos, com enfermeiros, né? Aí, além disso, tem 25% de gasto obrigatório com educação, 15% com gasto obrigatório com saúde, então dá um pouco mais de 90%, né, do orçamento. Então o governo tem menos de 10% do orçamento para implementar políticas públicas. Por né? isso a gente então, não quando pode as pessoas falam de aumento de salário o tempo todo. Quando as pessoas falam de forma errada, né, que o Estado tem margem de investir, demonstra claramente o desconhecimento de investimento público. Eu não falei que o Estado tem margem para investir. Eu falei que a lógica dos gastos atuais faz com que não haja gasto, não haja espaço para esse tipo de investimento. Outra coisa importante, tem uma coisa além da questão do investimento, Marinho, só para terminar aqui. Vamos lá? É claro que os investimentos são necessários, os investimentos são importantes, mas a política pública escolhida pelo Estado do Rio Grande do Sul, escolhida também pelo Brasil, é diferente e cria também a possibilidade de ter mais questões problemáticas relacionadas ao clima. Por exemplo, quando chega no Rio Grande do Sul, você vê que todo ele é tomado pela agropecuária, né? As matas que tinham originárias não existem mais, né? E isso também é fruto de leis aprovadas tanto no legislativo federal quanto estadual que agravaram esse problema. Então, quando eu falo, por exemplo, que nós temos que rever a questão dos investimentos, a questão da política, eu não falo só em gastar dinheiro. Eu falo em olhar de forma diferente para o problema do clima e o problema do desenvolvimento econômico.